Vamos dando sequência aqui então, né? Então, igual nós paramos, agora os motivos, né? O que pode causar, o que influencia nessa vida útil dessa bateria, né? Então, aqui eu deixei bem claro nesse slide aqui, ó, que é uma coisa assim que a gente às vezes nem para pensar, mas é a pura realidade, né? Ou seja, se a gente deixar a máquina ligada por bastante tempo, faz com que a bateria dure mais. Ou seja, se ficar por mais tempo, é lógico que a gente pode influenciar, a gente deixa o computador ligado direto, né? Já em funcionamento o tempo todo. Tanto no trabalho, ou em escola, a gente só vai deixando ele ligado. A gente está influenciando na vida útil de outros componentes. A gente pode estar prejudicando a vida útil de outros componentes, porque a gente está deixando o computador ligado o tempo todo, né? Mas no caso desse componente que nós estamos estudando, desse dispositivo que nós estamos estudando, essa bateria, para ela é bom. Que quanto mais o computador esteja ligado, ela vai ser menos solicitada, né? Vai ser menos utilizada. E com isso, a durabilidade dela vai ser maior, né? Já porque ela não é tão acionada. Agora, por outro lado, se a minha máquina ficar desligada boa parte do tempo, então assim, eu tenho um computador lá, um notebook, que eu só uso 2 horas por dia para estudar, eu uso 1 ou 2 vezes na semana, e ele fica mais desligado do que ligado. Aí sim ela vai estar sempre sendo utilizada. Aí ela terá um ciclo de vida menor, porque ela tem que ficar alimentando esse circuito integrado, esse chip do CMOS, né? Então aí está uma das coisas que influencia, né? Se não for a principal, é uma das que influencia, né? Para mim eu vejo que é a principal praticamente, tá? Aqui nós temos já nessa página aqui desse slide aqui, ó, falando sobre o seu sistema pode apresentar algumas mensagens de erro que indicam que o problema está no CMOS. Então aqui, ó, é justamente quando eu ligo o computador, né? Um exemplo, né, de quando eu ligo o computador e aparece uma mensagem dessa que vocês estão vendo aqui, ó, que é erro, né, de checagem, na verdade, um erro de checagem do CMOS. Então o CMOS está checando as configurações e ele constatou falha, um erro na leitura desse chip do CMOS, correto? Então essa falha, lógico que pode ser uma falha que seja problema nesse chip, né, nesse circuito integrado, o que pode ser algo assim sério, né, porque é um chip importante e não pode ter falha. Lógico que dá para funcionar, igual nessa situação que está mostrando aqui, ele não está conseguindo checar a configuração, mas às vezes pode ser que não influencie no funcionamento do computador, porque logo em seguida nós temos aqui, ó, mandando pressionar F2 para acessar o setup. Então, o setup é o software de configuração. Aí eu posso reconfigurar e continuar a trabalhar, né? Ah, mas aí eu desligo o computador, quando eu vou ligar ele de novo, aparece a mesma mensagem aí, ó, falando do erro de checagem e mandando eu pressionar F2 para me configurar de novo. Então, ou seja, é indicação de que essa configuração ela não está ficando gravada, né? Essa configuração que eu faço, ela não está ficando gravada no chip. E por esse motivo, um dos suspeitos é a bateria, né? Que a bateria, quando o computador está desligado, ela não está conseguindo, ela não está conseguindo manter essa configuração. Pessoal, eu estou com uma ligação aqui, a pessoa está insistindo, vou dar uma pausa aqui rapidinho, ver se é alguma coisa séria, tá? Só um minutinho, gente.
Ok, galera. Resolvido. Então, isso aqui praticamente é um vestígio de que pode ser a bateria, como também pode ser esse chip, né? Como que eu descubro isso? Testando a bateria, né? A partir do momento que eu tiro lá a bateria e testo a sua tensão, ou coloco uma outra para testar, já que comprei lá de 3 volts certinho, e continua dando esse problema, certamente pode ser um problema sério no próprio circuito integrado, né? E nesse caso aí é bem complicado, porque praticamente ele está integrado à placa, né? É meio difícil substituir esse circuito aí. Aí acaba sendo um problema da placa-mãe, né? E ele tem uma outra mensagem aqui também, ó. Pressione F1. Isso aqui já é do setup, tá? Isso aqui é o próprio a própria BIOS oferece para mim aquele software de teste, né, dos dispositivos de entrada e saída, né, o BIOS. Ele oferece para mim eu apertar o F1 para usar uma configuração padrão e continuar, né? Valores padrões do setup, né? São valores que já vai assumir automaticamente padrões e já vai dar continuidade. Então eu posso fazer essas duas situações. Ou aperto F2 para mim entrar mesmo no setup e reconfigurar, ou aperto F1, ele coloca configurações padrões, depois eu vou lá e em outro momento, né? Se eu estou com pressa, não quero mexer no momento, aí eu aperto F1, coloco as padrões e continuo. Ok? E isso sim vai acontecer se caso o problema for na bateria ou nesse circuito integrado, e vai acontecer até eu resolver o problema. Toda vez que eu ligar o computador, ele vai mandar essa mensagem aí de erro de checagem. O CMOS não consegue checar, está dando erro. E aí nós temos que descobrir qual que é o motivo desse erro, né? Se é o próprio circuito integrado, né? CMOS, ou se é, no caso, o setup que realmente está perdendo as configurações, né? E aí eu tenho que ver também a bateria, né? No caso, testar a bateria, se caso ela está com a tensão dela baixa, e fazer a substituição. Se caso for a bateria, assim que for feita a substituição, isso aí vai acabar, né? Não vai ter mais essa falha aí, beleza? Outros erros comuns, tudo na inicialização, tá, gente? Igual eu falei com vocês. A inicialização, a BIOS faz aquele post, o autoteste, e aí, sim, normalmente vocês vão se deparar com mensagens igual a essas aí, se caso ocorrerem problemas, né? Isso aqui é só alguns exemplos, tem mais. São exemplos comuns, né? Aqui nós temos um exemplo ó, que fala sobre erro de soma de verificação no CMOS, tá? Temos um outro erro aqui, que é o erro de leitura do CMOS. Esse daqui ó, já fala sobre a carga de bateria, falando que está fraca, né? Essa daqui fala que opções de CMOS não estão definidas, ou seja, tem coisa faltando para o computador conseguir, né, inicializar e passar para o sistema operacional, da continuidade, né, para o sistema operacional. Nesse outro caso aqui, fala sobre a hora e a data, né, não estão definidas. Tá? Então, sim, são tudo interligado com leitura, né, acesso ao CMOS, leitura e informações, erro de leitura e informações, né? E até mesmo a do meio, aí, que é a carga de bateria. Então, são essas informações principais que ocorrem, né, de erro, e que aí a gente tem que verificar, igual eu falei com vocês, né? Fazer a verificação do setup, se está perdendo configuração, ver a bateria, qual que é a sua tensão, né? Até a gente conseguir cercar o erro, né? Cercar a falha, para corrigir esse problema e parar com essas mensagens de erro. E verificar se realmente essas mensagens de erro, elas estão sempre que eu ligo o computador, né? Sempre, toda vez que eu desligo, e depois quando for ligar de novo, insistir nas mensagens, né? Aí tem a ver com esse momento que ele fica desligado. Se tem a ver com esse momento que ele fica desligado, é outro vestígio, né, de que pode ser mesmo a bateria, né? Que é no momento que ele está desligado que ocorre essa situação. Beleza? Porque no momento que ele está desligado é o momento que a bateria tem que trabalhar, né? Para manter todas essas configurações aí.
Bom, alguma dúvida, gente, em relação à bateria? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos dar sequência aqui. Depois eu vou voltar a falar sobre a bateria, né? Igual eu falei com vocês. Aí já fazendo esse teste da bateria, retirando ela, trocando, mexendo no setup, né? Que tem a ver com ela. Aí a gente vai fazer uma atividade mais aprofundada. Vamos aprender também a resetar, né? As configurações da placa. A gente consegue resetar, porque esse setup, essas configurações, é bom a gente colocar uma senha, né? Para somente o técnico responsável poder, sempre que possível, mexer nas configurações do setup, que é uma configuração super avançada, né? Somente para técnico mesmo. Normalmente para o técnico responsável da empresa, né? Se for, no caso, uma própria empresa. E, muitas das vezes, por algum motivo, uma substituição de técnico, né? Alguma coisa assim, a pessoa vai mexer nesse setup e ele está com senha. Então, aí precisa o quê? Certamente resetar. Resetar as informações dessa CMOS, né? Da BIOS. E aí nós precisamos utilizar esse procedimento. Outra coisa que eu vou ensinar também, tá? Na hora que a gente voltar nesse assunto da bateria. Tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho das placas de expansão, tá? Então, placas de expansão, também conhecida como placa controladora, antigamente falava mais placa controladora, hoje em dia fala mais placa de expansão, é uma parte, né, do hardware dos computadores que comanda o quê? Outras partes da máquina. Então, seria o quê? Seria um recurso a mais, né? Então, nós temos uma parte lá na placa-mãe, aonde eu acrescento novas placas, que é justamente essa placa de expansão. Ela vai ser encaixada na placa-mãe, no famoso slot, né? E aí ela vai o quê? Ela vai expandir algum recurso, vai ajudar, auxiliar com um recurso novo para a placa-mãe, tá? Então nós podemos o quê? Pode ser utilizado para ampliar a quantidade de periféricos e recursos também, né, gente? Não é só o hardware em si, mas os recursos vão expandir junto com o hardware, né? Normalmente é conectada à placa-mãe, sempre, né, gente? Placa-mãe é o centro de tudo, através dos slots, ó, apropriados de acordo com o quê? O barramento relativo à placa. Outra coisa que nós vamos estudar também, não vai ser hoje, né? A gente vai estudar a fundo essa relação de barramento, né? Então, os slots, durante a evolução dos tempos aí, eles tiveram vários barramentos, né? Então, por exemplo, quando eu compro uma placa de expansão, eu tenho que saber para qual tipo de barramento é aquela placa de expansão, né, que eu vou utilizar, tá? Mas não é o motivo hoje, né? O motivo hoje é propriamente a placa de expansão. Então, aqui nós temos um exemplo de uma placa de expansão comum, tá? Bastante utilizada, seja ela on-board ou off-board. Depois eu vou chegar aqui no slide, vai chegar nesse ponto. O que é on-board, o que é off-board. Mas aqui nós temos uma placa de expansão, uma placa de som. O barramento dela aqui, ó. Esse barramento que é o encaixe dela, vai encaixar no slot, né, da placa-mãe. Aí se o barramento for outro, logicamente que ela não vai ter como eu usar essa placa de som nesse determinado barramento. Aqui nós temos, como que eu sei que é uma placa de som? As características das entradas, né, gente? As conexões. Ó. Então nós temos aqui entradas de som, ó, tá? Temos aqui, nós vamos estudar a fundo também quando chegar na placa de som. Então temos entradas aqui de microfone, entradas temos aqui entradas de som, saída de som, joystick, né? Então tem várias funcionalidades essas entradas aqui, mas eu estou vendo elas redondinhas assim coloridas, eu sei que é uma placa de som. Então ela vai o quê? Ela vai expandir o recurso de som para o computador. Tudo que eu tenho que conectar de dispositivos relacionados a som, né? Eu vou utilizar esse tipo de placa. Antigamente utilizava esse joystick desse tipo aqui, ó, né? Que é joystick igual de videogame, esse videogame antigo. Poderia instalar um joystick nessa placa de som para me jogar um joguinho. As placas de som de hoje em dia já não vem muito mais, não vem mais com essa conexão aí, tá? Com essa porta aí.
Beleza? Então é isso, gente. A placa de som, dispositivo de hardware também, né? Que envia e recebe sinais sonoros, está relacionado então a som. Tá? Todas as atividades de som, equipamentos de som, vai ser utilizado nesse tipo de dispositivo aí. Então eu vou e instalo na minha placa-mãe, meu computador vai ter esse recurso de placa de som. Tá? É uma placa de expansão para expandir o recurso de som, né? Gravação de som, né? Várias atividades relacionadas a som, edição de som, beleza? Essa é a placa de som. Temos uma outra placa bastante utilizada, né, na atualidade, que é uma placa de rede, tá? Também conhecida bastante como ou placa adaptador de rede, né, ou famoso NIC, né? É um dispositivo de hardware também, responsável pelo quê? Pela comunicação entre computadores. Então, hoje em dia, a gente utiliza essa plaquinha aí para interligar computadores via cabo, no caso dessa daí, ó. Olha a entrada dela aí, ó. Essa é a entrada padrão dela, né? Que é o famoso, a conexão RJ45, tá? Aí essa entrada aí é também conhecida como Ethernet, certo? A gente vai entrar em detalhes bastante aí, a gente vai, quando estudar a fundo, né? A gente vai destacar bastante coisa aí para a gente memorizar. Então, essa placa, gente, ela interliga, ela faz a comunicação, né? Posso montar uma rede interligando todos os computadores através dessa placa aí, né? Só ligar, só conectar o cabo aí e esse cabo vai num roteador central, né? E todos interligados nesse roteador central através do cabo e através nessa plaquinha aí e vamos ter uma rede montada, né? Então, a placa de rede é um hardware que permite aos computadores conversarem entre si, né? Existia comunicação, digamos, compartilhar recursos, né? Importantíssima essa informação. Compartilhar os recursos que tem entre um e outro, tá? Sua função é controlar todo o envio e recebimento de dados através da rede. Então, é através dessa placa que os dados são enviados e são recebidos, né? Interessante, né? Cada arquitetura de rede exige um tipo específico de placa de rede, sendo as arquiteturas mais comuns rede em anel e a do tipo Ethernet. Isso aí já é uma coisa mais avançada, né? Mas é para estudo de rede, porque nós temos diversos tipos de topologias de rede, então já entra em outro estudo, né? Em outra área. Então, o que acontece? Essa placa de rede também é muito utilizada, né, para o acesso à internet também, né? Não somente esse compartilhamento entre os computadores, que é chamada rede interna, né? A intranet. Isso aí, a comunicação interna é essa comunicação entre os computadores. É o compartilhamento de informações e serviços, né? Isso é a intranet. E tem a internet, né, que é a rede externa. Aí a gente busca o quê? Aí a gente busca acesso a informações fora, né, fora da nossa rede. Aí especificamente na rede mundial, né? É através dessa placa aí que os técnicos que vêm na casa da gente para instalar a internet, né, instala lá aquele roteador, né, chegando a internet, aquele modem, né, chegando a internet nele, e dele vem um cabo nessa placa aí nos computadores. E aí nós temos o quê? Nós temos o acesso à rede externa, né? A famosa internet. Beleza? Então é isso aí, a placa de rede. Aqui nós temos a placa de vídeo, tá? Placa de vídeo, também conhecida como aceleradora gráfica, né? É um componente que hoje em dia é utilizado muito ainda de forma de placa de expansão, né? Depois eu vou chegar para frente aí e vou esclarecer isso. Então, ela é utilizada como placa de expansão por muita gente aí ainda, devido, né, ao que nós temos sobre informações visuais, no caso, né, que a placa de vídeo são dados visuais. Então, é um componente do computador que envia sinais para o monitor. Então, ele recebe sinais gráficos, né,
e manda para o monitor, né? Ele processa dados gráficos e manda para o monitor. Como assim processa? Essas placas de vídeo mais avançadas, elas têm seu processador próprio, têm a sua memória própria, né? E elas já trabalham praticamente isoladas lá do processador da máquina, para não sobrecarregar, e aí elas enviam para o monitor diretamente. Por isso que o recurso dela é melhor, né? E é mais potente, tá? Então, normalmente, elas possuem aqui a memória própria, né, com capacidade de medidas em octeto. Então, nós temos também outro exemplo, as entradas, né? Normalmente, elas vão ter várias entradas, né? Tipo DVI, VGA, né? Tem até mesmo HDMI, que aqui não tem, né? Tem algumas placas que tem esse tipo de entrada. Essa daqui é a saída para a TV, para ligar direto na TV, ok? Então, é isso. Então, vocês conseguem perceber o que com isso? Que a placa de vídeo, ela dessa forma aqui, em forma de placa de expansão, ela é encaixada na placa-mãe, ela vai usar certamente recursos da placa-mãe, mas ela tem recursos próprios, ela é mais avançada do que se a placa-mãe tentar trabalhar sozinha com esses recursos. Então, ela é o que? Ela expande mesmo, realmente, recursos e ajuda, né, a trabalhar, né? É uma expansão mesmo, para evitar que a placa-mãe tenha que processar os dados de imagem, de gráficos, e tenha que ela mesma mandar através do processador da placa-mãe, mandar para o monitor. Aí não. Temos a placa aceleradora, né, de gráfica, que faz isso tudo. Ela tem praticamente seu próprio processador, sua própria memória, as saídas dela são mais completas, então, assim, ajudem muito, né, a melhorar esse recurso. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos de outras placas, né? Aqui é uma placa wireless, que é justamente de rede também, igual nós acabamos de estudar, porém sem fio, né? Rede sem fio. Ok? Então aí não precisa do fio, vai precisar do quê? Dessa antena que vocês estão vendo aí, para captar o sinal do Wi-Fi. Ok? Olha o barramento dela aqui. Aqui nós temos um outro exemplo também, que na verdade é uma plaquinha também de expansão, para colocar o recurso do quê? O recurso de Wi-Fi lá no computador e também o Bluetooth. Né? Uma anteninha para o Bluetooth e a outra para o Wi-Fi. Ok? E aqui nós temos uma placa de expansão que você instala lá nos slots da placa-mãe. Essa saída aqui fica para o lado externo, na parte de fora do computador, e estamos acrescentando aí mais algumas portas de USB para o computador utilizar mais opções de USB, né? Que hoje em dia praticamente todo periférico ele utiliza essa porta USB, ela é bem requisitada. Ok? Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode mandar no chat, pode chamar aí no microfone. Então, nós vimos agora tudo sobre as placas de expansão. Agora vamos falar sobre os slots. Para encerrar o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre os slots um pouquinho, né? Tá? Então, o slot de expansão, ó, refere-se ao quê? A qualquer um dos slots da placa-mãe que pode conter uma placa de expansão. Ou seja, é o local onde encaixa elas, né? Tá? Para expandir a funcionalidade. As mais comuns hoje em dia, igual nós vimos aí agora há pouco, é a placa de vídeo, principalmente a placa de vídeo, que ela é bastante usada ainda nos dias atuais, de forma de uma placa de expansão encaixada, né? Temos a placa de rede, ela também é bastante utilizada, porém menos um pouco em placa de expansão, né? Daqui a pouco eu vou falar com vocês. A placa de som também, um pouco menos também de forma de expansão, tá? Mas existem, né? E são as três mais utilizadas. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. Aqui, ó, slot, tem um slot pequenininho aqui, esse maior, esse daqui, tá vendo? Vocês estão vendo que eles são diferentes, ó. É isso que nós vamos aprender depois, a diferenciar esses tipos de slots. Cada um desses slots é um tipo de barramento, ou seja, é uma maneira de comunicar com a placa de expansão. Então, a placa de expansão ela pode ser de vídeo, pode ser de rede, pode ser de som, só que eu tenho que preocupar qual o barramento que eu tenho disponível lá na placa-mãe para me comprar a placa certa. Aí, como assim? Não tenha tirando um deles aí,
não tem um barramento específico para a placa. Por exemplo, eu compro uma placa de rede. Essa placa de rede eu posso comprar ela para qualquer um desses slots aqui. Menos um aí, mas não vou entrar em detalhes agora. Certo? Então, o que vai modificar? É só o barramento da placa. Né? Tem barramento aí que é mais rápido, a comunicação é melhor, aí vai ser mais cara. Tem outro que a comunicação é mais, né, mais comum, mais modesta, aí eu vou pagar mais barato. Mas não deixa de ser placa de rede. Né? Qualquer uma delas vai ser placa de rede. Olha o encaixe aqui, ó. Uma placa está fora do computador aí, uma placa-mãe, né? A gente vai fazer isso também para a gente aprender a fazer essas conexões. Ó. A placa está encaixada aqui, ó. Isso aqui é uma placa de vídeo encaixada no slot de expansão. Certo? Aqui mais outros exemplos. Aqui ela está encaixada também, já com a parte de fora aqui do gabinete. Ó. Tá? Aqui também ela está encaixada. Ó. Certo? Então, a placa de expansão ela é conectada diretamente à porta de expansão, ou seja, ao slot, né? Para que a placa-mãe tenha acesso direto ao hardware. Então, a comunicação é direto, né? O barramento de comunicação é via esse slot aí. Beleza? E ao longo dos anos, né, houve vários tipos de slots. Então, temos slots que já nem existem mais, tem outros que existem, tem outros que são mais avançados. E aqui alguns nomes, né? Para a gente já saber que existe, mas depois a gente vai entrar em detalhes mesmo. O PCI, né, bastante famoso. O AGP é um slot que foi muito usado para placas de vídeo, tá? Que é um slot melhor. Ele era usado mais para placa de vídeo. Aqui nós temos dois bastante comuns na época dos modems de acesso à internet de escada, AMR, CNR. Hoje em dia não se usa mais esses dois. O ISA, o EISA e o VESA são antigos também, não se usa mais. Tá? São os barramentos pretos, um pouquinho maiores. Os barramentos das placas eram até maiores um pouco. Então, são barramentos mais lentos, né? São mais antigos, então não se usam mais. E os mais populares de hoje, né, que são usados, é o PCI-E, que é o PCI Express. Aí nós temos alguns exemplos aqui, ó. PCI Express 1, 4, 8, tem um PCI aqui sozinho, sem ser o Express, e PCI Express também 16. Tá? Logicamente que vocês vão saber que conforme é o X1, X4, X8, X6, está relacionado à sua forma de comunicação, né? Quanto mais, ela vai ser melhor, tá? Tanto que esse PCI Express 16 aqui, ó, ele é mais usado para placas de vídeos atuais, tá? Então, enquanto alguns computadores mais novos ainda têm slots, né? PCI, AGP, o PCI Express, basicamente, ele está substituindo todas as tecnologias mais antigas. Então, assim, quanto mais novos computadores estão chegando aí, praticamente está deixando os outros slots meio que de lado. Já está vindo praticamente quase, tirando o PCI aí, né? Esse aqui, ó. Esse PCI ainda tem muito. Mas ele está deixando para ser utilizado somente o PCI Express, que é o slot Ô, mais Davi, avançado. Opa! a dúvida aqui que bateu agora. Hum, É, como a gente tinha comentado antes, você tinha falado que os computadores Mac, eles têm a sua construção, o seu design totalmente diferente uhum. do sistema que a gente tem em comum, assim, Microsoft. Ah, eles também, a Mac, assim, as máquinas deles também têm espaço para expansão, e se a expansão deles aceita essas placas mais Não, cotidianas assim. não. A arquitetura deles é exclusiva deles, né? Não, a gente não consegue misturar essa arquitetura que nós estamos estudando. A gente não mistura com a arquitetura da Apple, não. Então, assim, é bem Então eles não exclusivo teriam mesmo. nenhum tipo de expansão, e se tivesse, e se tem, na verdade, é muito específica Não. a só produto, né? Inclusive software também, né? Aplicativos.
essas coisas tudo é... Não, os aplicativos é mais compreensível até. Mas eu Uhum. falo por dentro dele, o hardware dele. Se ele tem alguma. Porque igual lançou Compatível, né? recentemente. É. Não tem nada Igual lançou compatível. Não. recentemente. Acho que se não me engano é da GeForce. A nova placa-mãe. Ela lê em 8K. Acho que por frame ela lê em 8K. Uhum. Pois é, então aí você vê, né? É justamente o que eu vou chegar agora a falar, né? Você vê que a placa de vídeo, praticamente, ela por si própria, né? Ela tem uma vida praticamente separada da placa-mãe. Ela só faz a comunicação com a placa-mãe, né? Realmente devido a... Porque não é somente a visualização que inclui, né? Existe os dados do software que vai ser passado para o monitor também. Então, praticamente, ela trabalha em paralelo com a placa-mãe, mas ela não utiliza tanto o recurso da placa-mãe. Esse tipo de placa de vídeo que você está dando como exemplo aí, né? Ela pega mais a energia para usar, né? A E os dados energia, que ela vai ter que ler. isso, e os dados que ela vai ter que ler, que vai ter que processar. Aqui tem alguns exemplos também, ó. Olha para vocês verem aqui os slots aqui, ó. Esses aqui são PCI, ó. E aqui nós temos outros PCI Express. Olha lá. Tá? Mas a gente vai estudar bem a fundo isso aí certinho, a gente vai saber a velocidade de cada uma, qual que é a sua forma de comunicação, que está relacionada a bits, igual nós estudamos lá do processador, né, que tem 32 bits, 64 bits. Os barramentos de slot de placa de expansão também trabalham com essa forma de processamento, né, de troca de informações, através dos bits também. Aqui, ó, os slots mais os antigos, ó, que ainda existe ainda, né, os PCI. E lá em cima, vocês podem ver que tem isso aqui, acho que é o ISA. Esse já não existe mais não, tá? Essa é uma placa antiga. Barramento ISA. Tá? E aqui embaixo também temos alguns exemplos, ó. PCI Express, PCI, PCI Express 16. Ok? E para encerrar, né, justamente falando sobre o onboard, placas de expansão, só que agora o assunto é onboard. O que seria isso, gente? Significa na placa. Onboard é na placa. Portanto, quando você ouve falar, né, que um computador é onboard, significa que os seus recursos, né, quer dizer que a placa-mãe tem todos os seus dispositivos integrados, certo? Melhora no preço, né? Melhora na quantidade de peças, certo? Porém, igual eu falei lá atrás, né? Igual o Lucas até deu um exemplo de uma aceleradora aí, gráfica, os recursos são mais limitados, né? Vai usar o recurso da própria placa-mãe, vai sobrecarregar a placa-mãe, vai fazer com que o computador às vezes seja até mais lento devido a qual que é a atividade que eu vou utilizar esses recursos integrados, né? Porque todos os recursos integrados eles vão vir da placa-mãe e não somente utilizar a energia ou receber os dados para ela processar, para ela executar a atividade, né? Ela vai usar tudo da placa-mãe, circuitos integrados da placa-mãe, tá? Os quais pode incluir o quê? A placa de som, né? A placa de som ela pode ser daquele jeito de off-board, né? A placa de expansão, ou ela vai estar assim, ó, integrada na placa-mãe, ó. Aqui, ó. Certo? A placa de vídeo, nós temos aqui a placa de vídeo, cadê a placa de vídeo? Aqui, ó. Isso aqui tem só a entrada VGA. Aquela placa de expansão que nós vimos lá tinha outros tipos de entrada, né? Essa aqui de cá também acho que tem só a VGA. Mas tem um HDMI aqui embaixo, tá? O que mais? A placa de rede, né? Temos aqui, ó, a placa de rede. Aqui tem duas on-board, placa de rede. Várias portas de USB, vocês podem ver aqui. Correto? E aí vai. Aqui nós temos um outro exemplo, que ó, essa placa mãe aqui, por exemplo, ela tem 3 entradas aqui, ó, HDMI, DVI e a VGA para vídeo. Só que ela é on-board também, ó. As USB, placa de rede e placa de som, tudo on-board. Mas não deixa de ter lá, ó, vocês podem ver, ó, tem os slots. Se eu precisar utilizar placas de expansão, tem os slots lá para mim utilizar. O bom é que eu tiro aquele peso de recursos da própria placa-mãe, do próprio processador da placa-mãe, né? E mando para a placa de expansão.
né? Só que no caso, para compensar esse alivio para o processador da placa-mãe, ter uma fonte que aguenta o tranco, porque se você Sim, é. coloca uma fonte mais fraca, ela morre. É. Aí vem o outro assunto da energia, né? Que você está falando, que é a fonte ATX. A gente vai estudar isso aí E também. Né? Que é igual eu comentei até lá atrás com vocês, quando a gente estudou potência elétrica, né? Que aí, por exemplo, a fonte ATX, né, tem que ser uma fonte com uma capacidade de potência maior, dependendo dos recursos que eu vou utilizar o computador, né? Influencia muito também na corrente elétrica também, com certeza. Tá? Aqui outros exemplos, ó. Uma aceleradora gráfica aí também, ó. Né? Aonde que está a parte on-board, está nesse pedaço aqui do CPU, e aonde fica as placas de expansão, se eu instalar, ó, que é na parte de baixo aqui, encaixado nos slots, né? Ok, gente? Então é isso. Por hoje é só. Chegamos aí nessa parte aí das placas de expansão, então, os slots de expansão, né? E a bateria hoje. Então já acrescentamos mais alguns, né? Alguns periféricos, dispositivos aí da placa-mãe para a gente aprender a função de cada um deles, né? Aí eu vou mandar um formulário para vocês relacionado a essa parte aqui. Vamos corrigir, iniciando na próxima aula, e aprender mais alguns componentes aí e já começar a estudar cada um deles. Beleza? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? 1 minuto e meio aí para acabar o link. Gente, vamos responder os formulários então, hein? Por favor, vamos fazer parte aí desse estudo aí. Responder formulário, preencher no caderno para a gente discutir em sala de aula. Vamos participar mais, hein? O Lucas está dando de couro em vocês todos aí. O Lucas está participando sozinho da aula, gente. que isso, Né? não, isso vai causar discórdia, hein? Aí quando voltar às aulas, vai todo mundo querer me bater. Pois é, imagina só. Aí vai ter Beleza, então, atividade em gente? grupo, eu vou ficar sozinho. Aí não, que é isso não. Vai virar panelinha, né? É. Ou ao contrário, né, mano? Tu não quer fazer com você. Ah, mas é de boa, pô. É mais que eu realmente. Eu não gosto muito de na parte eu esqueci agora. Mas a parte que eu mais gosto de mexer no computador é a parte de hardware, que pra mim é a mais interessante, assim. Que eu mais me. É por isso, então. Mas então, beleza, gente. Então, uma boa noite a É. todos. Uma boa semana a todos aí. Até a próxima, então, viu? Valeu aí a todos. Boa noite, Davi. Falou. Boa noite.